Minhas caríssimas amigas, meus caríssimos amigos, mais uma vez estamos aqui e esperamos encontrar todos bem. Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do Cristo, segundo a ótica espírita, e hoje nós vamos partilhar um pouco e analisarmos o seu capítulo 4, onde os bons espíritos, analisando a proposta de Jesus, ele vai dizer: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, é um assunto bem polêmico, né? Óbvio, para muitas religiões e para muitas doutrinas, mas para a doutrina espírita, que sempre trabalha dentro da lógica e dos ensinamentos do mestre, é um assunto extremamente interessante e muito bacana de nós analisarmos. Então nós vamos já citando aqui, né? Você pode ver esse capítulo 4 no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele cita já no início três partes dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós não vamos ler os três, né? Mas vamos ler o do meio, do 2, onde Marcos, no seu capítulo 14, 6, versículos 14 e 15, Lucas, no seu capítulo 9, versículos 7 a 9, vai dizer: E chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia de que tudo o que Jesus fazia, e ficou inquieto porque diziam: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar ao João. Quem é, pois, este a quem eu ouço semelhantes coisas? E buscava uma ocasião de ouvi-lo. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele vai falar um pouco sobre reencarnação. Reencarnação, já para o judeu, já fazia parte do seu sistema de ensinamentos, do que denominamos de dogmas, né? Sob o nome de ressurreição. Somente os saduqueus, ele vai dizer aqui, que pensavam que tudo acabava com a morte e não acreditavam em nada. Então a divisão assim, né, da religião judaica, havia várias divisões, mas somente os saduqueus acreditavam que a pessoa morria e simplesmente acabava. Mas todos eles eram reencarnacionistas, né, sem problema nenhum. Porque as ideias de judeus sobre os assuntos e sobre muitos outros não estavam claramente definidas, pois apenas tinham noções muito vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Então havia ainda muita discussão em torno, né, da ressurreição e da reencarnação, que são, para nós, da doutrina espírita, o mesmo assunto, a mesma coisa, né? Nós vamos e voltamos, vamos para outros mundos, voltamos para este mundo, sempre no intuito de nós estarmos, né, nos lapidando, nos melhorando, é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Por isso que André Luiz sempre cita que a nossa evolução espiritual, ela é aqui, enquanto aqui encarnados. No mundo espiritual a gente faz vamos dizer assim, entre aspas, né? É claro que é muito pobre as minhas palavras em relação a isso, mas nós fazemos um complemento daquilo que estamos fazendo aqui. Aquilo que passamos neste mundo, ele faz parte de um ensinamento muito maior. E no mundo espiritual a gente faz o complemento, a gente faz uma revisão, a gente vê os nossos, aquilo que devemos melhorar, aquilo que fizemos de bom. Então a nossa passagem por este mundo e por outros mundos, como Jesus sempre nos citou, ele se faz nesse sistema aqui, né, de que nós estamos sempre reencarnando. E ele continua: a reencarnação, o que é? É o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, formado novamente para que ele não tenha nada em comum com aquele corpo que desintegrou. Nós sempre citamos aqui que a gente é muito apegado às coisas, né? E hoje no mundo material parece que nós somos muito apegados ao corpo físico, até por exagero. Nós temos que manter o nosso corpo físico do melhor modo possível. Uma boa alimentação, um bom exercício, leituras saudáveis, programas saudáveis. Nós temos que se divertir saudavelmente. Nós podemos fazer coisas que nos evoluem espiritualmente através de outras atividades. Nós temos que trabalhar, nós temos que aprender
profissões, nós temos que viver este mundo, a realidade é isto. A nossa reencarnação é reviver este mundo, dentro daquele contexto em que nós estamos, né? Por isso que é muito difícil a gente falar em ressurreição, perdão, em reencarnação, para as pessoas que passam por necessidades, ou para as pessoas que vivem em ambientes de guerra, em ambientes insalubres, né? Enquanto nós temos uma vida realmente um pouco melhor. Aliás, é até contestável, né? Se nós contestarmos, puxa vida, por que eu tenho essa vida e o meu irmão lá passa por determinadas situações, pessoas passam por necessidades de todos os sentidos. Que tipo de reencarnação é essa, né, que essa pessoa tem que passar? Mas, dentro da justiça de Deus e dentro dos princípios de evolução, essas pessoas estão passando por isso para a sua evolução, como nós estamos passando pela nossa, para a nossa evolução, né? Então, a reencarnação, né, inclusive uma vez Jesus foi contestado por Nicodemos sobre essa questão, e Nicodemos ele vai perguntar, mas Senhor, como pode nascer um homem que já está velho? Né? Como eu posso retornar ao ventre da minha mãe, né, e nascer uma segunda vez? É interessante essa pergunta de Nicodemos, porque os judeus, já como reencarnacionistas, eles sabiam sobre os assuntos, né? Mas Nicodemos, ele era uma pessoa assim, que ele tinha uma ganância de aprender cada vez mais. E a pergunta dele não era uma pergunta para pegar Jesus assim, como os outros queriam fazer só para acusá-lo. Não, ele perguntou simplesmente isso, assim. E Jesus responde assim, né, até de uma maneira assim, muito interessante, né? Ele vai dizer assim, em verdade vos digo que se o homem não retornar, né, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que ele quer dizer com essa questão? Ele quer dizer assim, que se a gente não retornar, né, da água, ou seja, novamente ao ventre de uma mãe, né, e ao nosso espírito reencarnar novamente num corpo físico e aprendermos novas coisas ou voltarmos aqui para sanarmos aquilo que deixamos para trás, a gente vai poder ver o reino de Deus. E a gente sempre vai voltar numa nova roupagem, num corpo diferente. Por que isso? Porque, claro, aquele nosso corpo físico já era, né? Passamos alguns anos com ele e ele simplesmente volta à natureza, ele se desintegra, né? E para que nós queremos um corpo que já está cansado? Por que nós queremos um corpo que já está doente, se nós temos condições de termos um corpo novo? Me lembra uma analogia muito interessante, né, que é contada por um sábio indiano, que a gente tem que comparar o corpo físico, a reencarnação, da seguinte forma: você está dentro de uma canoa, atravessando um oceano muito grande. E dentro dessa travessia desse oceano, você vai remando, você vai enfrentando tempestades, você vai enfrentando animais marinhos, baleias, golfinhos que vão batendo na sua canoa. Quando você chega do outro lado, que você já está cansado, os remos já estão gastos, a canoa já está gasta, você tem que atravessar uma outra faixa de terra para você chegar num outro local, para atravessar um outro mar para ir para outro lugar. Você não vai levar aquela canoa, ela já não compensa mais, tanto pelo peso quanto pelas avarias que ela teve. O que você faz? Você vai a pé. Você vai a pé, ou seja, você deixa aquela canoa velha para pegar uma canoa nova lá na frente. Isso é a ressurreição. Você deixa esse corpo físico a qual você está passando hoje por determinadas situações, né, para você poder ter um corpo físico cada vez melhor. Por isso que nós, dentro da doutrina espírita, entendemos de que se hoje você está passando por determinadas situações dentro do seu corpo físico, seja elas quais forem, entenda que é para a sua evolução espiritual, né? E a nossa evolução espiritual, ela é desse planeta aqui, né? Quando nós terminarmos a nossa fase, nós simplesmente vamos deixar esse corpo físico, essa canoa, e teremos uma outra canoa, uma outra condição de nós transportarmos para um outro lado. Por isso, meus caríssimos irmãos e minhas caríssimas irmãs, vamos cuidar bastante do nosso corpo físico, da nossa mente, vamos ler bastante, vamos aprender bastante, vamos nos divertir sadiamente, né? E entendendo com bastante confiança de que Deus nunca nos abandona
e sempre estamos aprendendo coisas novas para a nossa evolução. Agora nós vamos pedir para você que você se senta num lugar confortável, põe as mãos no joelho, prepare a sua água, seja ela numa jarra, seja ela num copo, como você quiser, feche os seus olhos e durante os minutos da música que aqui vai passar, você mentalize, né, o Mestre Jesus, pois os nossos irmãos já estarão fazendo o trabalho de irradiação à distância, o trabalho de passe à distância. Para você, muita paz e prosperidade.